Paz do Senhor Jesus, boa tarde para quem estará vendo essa transferência, seja em tempo real ou quando tiver a oportunidade. Eu venho por meio dessa live fazer alguns esclarecimentos. Para quem me conhece, para quem me acompanha, sabe que eu nunca fui muito ligada nessa questão de me preocupar com likes, com quem compartilha, deixa de compartilhar, de me autopromover nas redes sociais. Até porque, amados, quem tem que brilhar é Jesus, quem tem que aparecer é Jesus. Porém, nós, servos do Senhor, que fazemos usos das redes sociais e de quaisquer meios de comunicação, deve ser sempre para nos posicionar. E eu venho falar sobre um assunto muito importante, de grande relevância e que muitos cristãos desconhecem, que é o nosso posicionamento como servos de Deus e também o posicionamento de cidadão, que é o posicionamento social e político. Muitos têm me interpretado de forma errônea e equivocada. Política não é pecado. Política está na Bíblia. Desde o início nós vamos ver que Deus ele dá o governo a Adão e ordena que ele domine sobre a terra. Logo mais, nós vamos ver que Deus levantou José, filho de Jacó, como governador do Egito. E ele fez grande diferença no meio daquele povo que mais tarde seria o opressor de Israel. Deus, ele sempre vai usar de homens e mulheres tementes para fazer a sua obra na terra. E já no Novo Testamento, em que Cristo foi manifesto, quando o corpo do Senhor Jesus estava na cruz, foi um senador que foi instrumento de Deus para conseguir a permissão para que o corpo de Jesus fosse retirado do madeiro e sepultado com dignidade no túmulo aonde ele foi colocado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas eu quero chegar em um ponto muito importante. Eu não faço uso de politicagem nos cultos, no templo, no altar do Senhor. Quem acompanha os nossos cultos agora, pelas redes sociais, aqui no bairro, aos que estão em torno, à escuta de nossa voz, sabe que não é da nossa postura agir dessa forma. O que é politicagem? São vários significados, mas um que chama bastante atenção é jogo de interesse. A partir do momento que o pastor, que o líder abre a porta do templo, da igreja, para candidatos pedirem votos no altar do Senhor, seja eles ímpios ou cristãos, está errado. A casa de Deus é lugar para adoração, a casa de Deus é lugar para orações, a casa de Deus é lugar para que nós o louvemos em espírito e em verdade. A paz do Senhor, irmã Jéssica, todos que estão chegando. E eu achei muito importante, eu vim me posicionar para que não haja má interpretação. Nunca os irmãos viram eu pegar o microfone, fazer uso do meio de comunicação para expor o meu pensamento político. Porque eu estou na casa de Deus, é para pregar o evangelho, é para anunciar a palavra, é para orarmos e adorarmos ao Senhor. Mesmo nesses cultos aqui na varanda, não temos procedido dessa forma. Ainda que em meu perfil pessoal eu exponha o meu pensamento político nessa atual crise, eu não uso o microfone que está sendo usado para oferecer culto a Deus, para maldizer, para difamar, para expor a minha opinião. É orarmos. Os nossos governantes precisam de orações nesse momento. Quando se lançaram a campanha, vamos para as janelas bater panela contra o presidente, impeachment, eu logo coloquei a minha posição. Não é tempo de nós irmos para a janela para bater panela.
é tempo de ir para a janela pregar, é tempo de ir para a janela pregar, insistir, anunciar o arrependimento das pessoas. E tempo de entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. Mateus 6:6. Uma receita muito simples que Jesus deixa para nós, que está sendo bem útil nesse tempo de isolamento. Mas deixar de nos posicionar politicamente, principalmente nós cristãos conhecedores da verdade, é omissão e complacência. Eu tenho postado sobre algumas atitudes que têm deixado a desejar do governo federal. E eu fico feliz por saber que o meu posicionamento tem mexido assim com as pessoas. E alguns têm me interpretado de forma muito equivocada. Eu falo de coração, não tenho nada contra a pessoa do presidente Jair Bolsonaro, o respeito, porque desde que a maioria o elegeu, ele deve ser respeitado como nosso presidente. E devemos orar para que Deus tenha misericórdia, orar para que Deus cuide de nós. Mas, como cidadã e cristã, eu tenho o direito de expor o meu posicionamento contrário a algumas medidas do governo que estão sendo criticadas a nível mundial, que está indo contra a ordem da saúde mundial e o Ministério da Saúde do Brasil. Tem incitado a pessoas a acreditar que se trata de uma gripe quando é um vírus altamente contagioso e mortal, que tem arruinado nações. Nós estamos com a equipe de assistentes do poder do presidente que estão infectados. E são pessoas ricas, são pessoas que têm médicos acessíveis, que têm casas, que têm condições de fazer o isolamento, quartos com suíte, com banheiro. E a maioria dos brasileiros não tem casa que tenha estrutura para esse isolamento que é feito em casa. Então, é um momento de muita consciência. E tenho reconhecido algumas atitudes do governo federal que tem tomado para ajudar as pessoas. Não sei se procede, eles mandaram alguns equipamentos para a Itália ainda, que alguns brasileiros acham ruim, que o tempo é de ajudar o Brasil. É louvável, porque estamos plantando, ajudando a nação para também sermos ajudados. Porém, a maioria das atitudes do nosso presidente tem deixado muito a desejar e requer mais orações da nossa parte. Porque enquanto presidentes do mundo inteiro tomam medidas humanas para ajudar as pessoas a combater esse vírus, infelizmente o nosso país tem vivido um governo em que as medidas são mais favoráveis aos que têm mais recursos de escapar deste vírus, deixando a população menos favorecida mais vulnerável, fazendo com que pais de família sejam obrigados a sair de seus lares para trabalhar e trazer o mantimento. Nós precisamos entender que é bíblico, nós precisamos entender que esse vírus é por meio da parte de Deus, uma permissão para juízo. E a coisa é séria, é real. E se nós não unirmos forças para fazer nossa parte, podemos ficar em casa e fazer o isolamento social, estando em orações, com prudência, será muito maior a crise do que a econômica que o presidente quer evitar. Porque se as pessoas começarem a morrer aos montões, como na Itália e no Brasil, vai ficar muito complicado. Eu te pergunto, aí na sua cidade, tem algum lugar que faz aquela parte de cremar os corpos? Eu fui informada que somente em Belo Horizonte, não sei se procede, Minas é muito grande, que tem esse procedimento, que oferece esse serviço de cremar o corpo e entregar as cinzas para a família. E está sendo feito esse procedimento para que evite o maior contágio, porque mesmo morto, o corpo morto, pelo que a Itália tem propagado em outros países que estão em estado de calamidade, o vírus continua passando ao contato. Então, os caixões são lacrados e abandonados ali por um certo período de tempo, até que venha o exército ou pessoas autorizadas a pegar para fazerem o processo de cremar os corpos, de queimar.
Vamos falar na linguagem popular. Então, é um posicionamento sobre a importância de reivindicarmos o nosso direito com respeito. Eu não sou a favor de irmos para as redes sociais fazer baixaria, ainda que o perfil seja pessoal, a gente tem que ter respeito. E, biblicamente falando, as autoridades devem ser respeitadas, ainda que não seja de acordo à vontade de Deus, como Saul, o primeiro rei de Israel, deve ser respeitado, porque se está no poder foi permissão de Deus. Então eu não uso das minhas redes sociais, ou pior ainda, do altar do Senhor, dos cultos de louvor a Deus, seja ao ar livre nas ruas, seja aqui agora na varanda, seja nos cultos aqui da congregação ou convites que eu atendo de pregação para difamar políticos, para fazer politicagem. Nós usamos sim orientar, instruir. Nós, na época das eleições presidenciáveis, nós usamos a palavra de Deus e trouxemos várias referências bíblicas sobre a importância da política na igreja, sim. A igreja de Cristo, ela tem que ter um posicionamento. Então, amados irmãos, eu rogo que não fiquemos interpretando uns aos outros mal. Eu não estou usando de mau julgamento, contra o presidente. Eu só estou tentando lembrar a igreja que haverá um juízo de Deus. E eu não posso pedir perdão por isso. Na época das últimas eleições, muitas denominações, muitos pastores se deixaram misturar. A política, ela é fundamental, ela é essencial, mas não podemos misturar as coisas. E foram muitos pastores que cederam seus altares para o então candidato na época, hoje o nosso presidente, ir pedir voto e se apresentar, sendo ele não cristão, no sentido de viver realmente as práticas de Cristo, no sentido de ter compromisso com a palavra de Deus, não de não crer em Cristo, porque quem crê em Cristo é sim um cristão, mas ele tem pensamentos contrários ao do próprio Cristo. Como eu, sendo conhecedora da palavra, eu posso apoiar um candidato que diz que bandido bom é bandido morto, que tem vários pensamentos contrários às Sagradas Escrituras. Quando Jesus, antes de morrer, pouco instante antes de morrer, ele perdoa um bandido que está ao seu lado sendo crucificado e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então não adianta a gente enfeitar, não adianta a gente querer maquiar. A Bíblia é o que ela é. Deus condenou políticos como Nabucodonosor e Daniel. Foi um dos profetas de Deus usado para denunciar as atitudes do mesmo. E ele teve que chegar a pastar, literalmente, ficar como um bicho na manga, comendo mato, para ele poder reconhecer a grandeza de Deus. Para ele reconhecer que o Deus de Daniel é o Deus vivo, o Deus poderoso e o Deus santo. Ele era audacioso, ele era prepotente, chegou a criar uma estátua para que todos o adorassem. E Deus o rebaixou para que ele soubesse que Deus é Deus. Então não é porque nós estamos na era da graça, do favor não merecido de Deus, de Cristo, que nós podemos compactuar com candidatos, seja eles quem for, seja de qual partido. E vamos apoiar, mesmo contrários aos princípios cristãos. Estamos aí vivendo um dilema em que muitos pastores, se veem ali dividido entre acatar o decreto de uma medida de proteção contra um vírus tão perigoso ou abrir a igreja, porque muitos dizem que é covardia, muitos dizem que é falta de fé, outros dizem que está errado. O próprio presidente disse que as igrejas têm que ficar abertas, que a igreja é refúgio, os templos, que é um lugar onde as pessoas oram, sim, mas o tempo é de ficarmos em casa. E Deus, ele entende. Eclesiastes capítulo 3 fala de vários tempos. E tem tempo para tudo. Tudo. E a palavra de Deus, ela não foge a essa regra. E tenhamos a esperança que isso vai passar e que nós teremos a oportunidade de retomar os nossos cultos presenciais nos templos, pregando. Louvamos a Deus que no Brasil a Constituição nos dá esse direito de oferecer cultos ao Deus que nós cremos e servimos. Mas a igreja, ela tem se
por muito tempo, a igreja ela tem se calado, a igreja tem sido omissa, e eu falo a igreja de Cristo. Nós temos acomodado, deixado a mensagem da cruz de lado nos nossos cultos, nos nossos congressos, nos nossos eventos, são mais mensagens que elevam o homem. O avivamento, aquele efeito, aquele poder aqui que as pessoas têm como avivamento, mais um movimento que de fato o avivamento, e esquecem de pregar que Jesus está voltando, que Apocalipse ainda é Apocalipse, está na Bíblia e vai se cumprir. Então nós não podemos compactuar, nós não podemos misturar. Então, amados, eu quero ser breve e não quero desacatar ninguém fazendo essa transmissão, não estou jogando indireta para ninguém, não é a minha posição. Eu estou tentando te dizer que quando eu vou para as redes sociais expor um pensamento, como eu tenho colocado acerca de algumas medidas do governo federal e sobre o acerto e o juízo de Deus com o povo cristão que tem se contaminado com a politicagem, com as sujeiras que existem na política, é porque é o que é. Deus ele não se agrada e não se deixa escarnecer. Não é certo a igreja de Cristo ficar fazendo arminhas como fizeram. Não adianta, pode ser meu pastor, o que não é o caso, ele não procede assim. É um pastor que sempre nos ensinou a ter uma posição né, de saber separar, de não nos contaminar, de não nos misturar. E não adianta, eu vi, foram várias fotos de mulheres do círculo de oração de várias igrejas e denominações fazendo arminha, mocidades, jovens fazendo arminha, crianças. Na marcha para Jesus que teve, ou em São Paulo ou no Rio, em que o nosso presidente estava presente, até então como candidato, ou não sei se já estava, né, presidente do Brasil, fazendo arminha e pastores em volta rindo e admirando. Deus não se deixa escarnecer. Nos arrependamos, peçamos ao Senhor perdão. Se por algum momento da nossa vida deixamos a política nos contaminar, a politicagem nos dominar, nos consertemos, ainda há tempo. A minha posição em relação à parte social não é que eu estou contra o presidente, eu o respeito e oro por ele, é o meu dever. É porque eu sou realista. No dia de ontem, vários brasileiros, teve alguns que desrespeitam, teve alguns que usam palavras de baixo escalão, eu não compactuo com isso. Jamais vou compartilhar um conteúdo de alguém que use de palavrões, de denigrir e de difamar a imagem de alguém, ainda que a pessoa esteja errada. Eu não vou proceder dessa forma. A gente não pode perder a razão. Então, eu tenho me posicionado porque são atitudes que estão colocando as pessoas em risco. Eu conheço pessoas que estão realmente acreditando que o Covid-19, que tem matado milhares de pessoas, é uma gripezinha. E não é. Nós estamos vendo pessoas de várias cidades, a minha cidade de origem já foi notificado 2 casos confirmados e mais 3 a confirmar. Aqui no município a qual estamos, em Araçuaí, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, também há casos a confirmar. E por toda Minas Gerais já há casos confirmados, já há mortes. Então a gente precisa usar a nossa consciência. Nós que temos a responsabilidade de propagar o evangelho, não sejamos omissos. Não adianta nós sabermos a verdade e temermos as reações. Eu, ultimamente, tenho sido muito bombardeada por mensagens de pessoas que têm me interpretado errado por 2 causas. A primeira é a causa de agressões a mulheres, que eu tenho defendido a não agressão às mulheres, seja qual for o tipo de agressão, principalmente a física. Quantas mensagens eu já recebi, quantos conselhos, para de postar para você evitar problema. Já foram pessoas pessoalmente em casa de familiares meus para me coagir, me ameaçar de me colocar na justiça, para mim não compartilhar mais a minha experiência, o que eu sofri em um relacionamento abusivo, porque tem que deixar para lá e não tem que deixar para lá, a verdade tem que ser dita. Isaías, o profeta messiânico, parte das profecias dele ainda está se cumprindo, ele foi cerrado ao meio, porque ele profetizava contra os governos corruptos e contra o povo de Deus que estava se corrompendo.
Jeremias foi lançado no calabouço, uma espécie de fossa, atolado de lama, porque o rei discordou de uma profecia que ele havia entregado da parte de Deus. Então a gente não pode ser covarde, a gente não pode ser omisso, ou então todos estes irmãos que têm morrido na atualidade por perseguição ao cristianismo e à igreja primitiva que sofreu, que foram torturados, mutilados, como Estevão, morto a pedradas, porque pregavam a verdade, denunciavam o governo corrupto, iam contra a corrupção. E nós não podemos ser omissos. Claro, amados, que nós não devemos usar da autoridade espiritual que Deus nos deu para difamar pessoas, para misturar as coisas, seja político ou seja qualquer pessoa. Nunca devemos usar dessa forma, mas queremos maquiar a verdade, ou que quem está pregando a verdade e denunciando se cale, está errado. Dessa forma, eu venho me pronunciar e dizer o seguinte: quem está nas minhas redes sociais e discorda da minha postura de propagar a verdade, de denunciar, seja o governo federal, ou estadual, ou municipal, seja qual for a ordem, que está procedendo de má fé, que está procedendo de uma conduta duvidosa e que tem feito o povo sofrer, pode ficar à vontade para se retirar. Eu não vou me ofender com você. Quem me acompanha sabe que eu adoto uma postura. Se a pessoa está nas minhas redes sociais, eu aceitei como amigo, faz parte do meu ciclo ali de convivência virtual. Se ele postou algo, ou do governo, ou de quaisquer opinião que seja, que eu não compactuo, eu não manifesto, eu respeito, eu não vou lá comentar e desacatar e ofender. Se for algo muito apelativo, que eu sinta a necessidade de defender, principalmente se for essa causa aqui, a palavra, eu vou lá com sabedoria e argumentar. Mas partir para ataque, para desacato, para desrespeito, para discussões, não. Então, ultimamente eu tenho feito de excluir alguns perfis que vêm nas minhas postagens, na linha do tempo, né, que a gente tem, e começa a postar coisas e me ofender sem nunca ter me visto pessoalmente. Eu estou usando de excluir e não quero mais contato virtual para compactuar, para compartilhar, para dividir opiniões, porque está dando dissensões e escândalos. Então, meus queridos, essa é a minha posição, tá bom? Por isso que eu fiz essa live separado de culto, tá? O culto, né, tá ali, ó, da janela para fora da varanda. Não vou usar esse espaço para me defender, não vou usar o microfone que foi consagrado a Deus para pregações, para louvor, para me defender. Então, eu uso as minhas redes sociais, o meu perfil, e deixo bem claro a vocês que eu tenho buscado seguir a conduta bíblica. E não vou parar, tá bom? Não tenho medo de processo, não tenho medo de retaliações, porque apesar da nossa justiça ter algumas falhas, ainda é justiça. E se eu estiver difamando, desacatando, eu tenho que ser levada em justiça e responder. Até então, tanto com a causa de não agressões a mulheres e a causa da politicagem no meio cristão, eu não tenho difamado ninguém. E quero concluir essa live rogando as suas orações pelos nossos governantes, para que Deus os alcance, os oriente, para que Deus coloque amor em seus corações para com o povo. Temos visto muitos governadores que estão de parabéns, muitos prefeitos que têm nos surpreendido, eu confesso, e isso é louvável. Que Deus continue dando instrução e que nós venhamos clamar. É tempo de clamar. Não saia para a sua janela para bater panela, para vaiar, para perder tempo. Não é tempo disso. Saia para a janela para dar glória a Deus, para pregar, para louvar, para gritar para o mundo inteiro ouvir que Jesus está voltando. Mas não saia para fazer arruaça, bagunça. É tão desnecessário, gente, essas reivindicações que estão tendo aí do movimento favorável ao presidente. Ele já é o presidente, ele foi eleito, acabou.
não tem mais necessidade de ficar na rua se expondo a riscos, zombando. Eu tenho visto lives, transmissões de cortar o coração de brasileiros que estão saindo nas ruas, zombando das pessoas que estão sendo contagiadas, as pessoas que estão infectadas, as pessoas que estão morrendo. Isso é desumano, Deus não se agrada. Se a dor do próximo não dói em você, me desculpa, mas quem está doente é você. Se você assiste aqueles vídeos dos italianos, crianças se agonizando, morrendo, sem o pai, sem a mãe, pessoas sendo cremadas com a roupa do hospital ali, sem nenhum outro procedimento, porque já não dá mais conta, pessoas sendo deixadas para morrer porque não há o que fazer. E isso não te dói. Quem está doente é você. A gente precisa se condoer e clamar e orar pelas nações para que elas se convertam. Porque em todas as nações nós estamos vendo uma voz que está clamando no deserto. Um pastor doido, uma missionária doida, alguém doido que está com o microfone na mão, mesmo que alguém grite, cala a boca, sai daí, mas está ali pregando, aceita Jesus, arrependa, Ele é o Senhor, Ele é Deus, se converta. Se todos os cristãos brasileiros, vamos falar de casa, usar as suas redes sociais para propagar Jesus, para levar pessoas ao arrependimento, vai haver uma convenção em massa no Brasil, porque Deus sabe como tocar. Muitas pessoas precisavam ser tocadas dessa forma para se converterem. Muitas pessoas precisavam passar por este momento de pânico e terror para acreditar que a Bíblia tem razão. Jesus já nos previa tudo isso enquanto esteve aqui exercendo seu ministério terreno. Ele já nos alertava sobre tudo que nós estamos passando. Hoje eu vi uma informação, uma notícia sobre uma mãe que enterrou a sua filhinha de cabeça para baixo num buraco, porque ela confessou à mãe que o padrasto estava abusando sexualmente. É sinal da vinda de Cristo. Ela não é política. Eu nem sei quem essa mulher é. E que ela se arrependa, porque certamente essa criança já está com Deus. É uma forma de conscientizarmos as pessoas que Jesus está voltando. Quantas pessoas estão com o coração tão ligados aqui nessa terra? Quantas pessoas estão com a mente tão presas aqui? É tempo daquele louvor que o Samuel Mariano compôs ser real. A gente tem que querer o céu. A gente não pode ter amizade com quem quer ficar aqui. Não tenha medo de usar suas redes sociais para denunciar o pecado com sabedoria. Não é porque Cristo não aprova o homossexualismo, vamos entrar em outra questão polêmica, que eu vou odiar os que têm um relacionamento homoafetivo. Pelo contrário, eu vou amá-los, respeitá-los, tratar com dignidade. Porque é escolha, se Deus, Ele não interfere na livre escolha, no poder de decisão que Ele deu ao homem lá no início. Porque Ele poderia muito bem ter ocultado a árvore do bem, do conhecimento entre o bem e o mal. Ele poderia ter colocado anjos de guarda, Ele poderia ter impedido que Adão e a Eva tocassem no fruto, mas Ele falou, olha, não é para tocar, mas se vocês quiserem, problema de vocês. Então, nós temos que amar. Nós não somos melhores que Jesus, gente. Quantas pessoas estão se colocando maiores que Cristo? Eu me emociono muito porque eu passei por uma fase na minha vida de julgamentos. Eu passei uma fase da minha vida, no ano de 2015, 2016, eu considerei os piores anos da minha vida, até em 2017, quando o Senhor recolheu a minha mãe, em que eu fui julgada, eu fui taxada como adulta, eu fui caluniada e muitos acreditaram e saíram espalhando mentiras e mais mentiras e chegaram a dizer que eu estava condenada ao inferno, que não haveria mais salvação para mim, que eu não poderia mais profetizar, que eu não poderia mais pregar, que eu estava arruinada, acabada. E Deus, que é conhecedor de toda a verdade, tem feito juízo. Mas o que mais me chocou é que, independentemente, digamos que eu tenha adulterado, porque muitos caem nessa fraqueza, será que eu estou condenada ao inferno, ainda que eu me arrependa de coração? A Bíblia não me ensina assim. Jesus não nos ensina assim.
Jesus sentou num poço e conversou com uma adúltera, uma mulher que teve vários homens e o último que ela estava se relacionando era amante. E Jesus pregou para ela e se revelou Salvador para ela. Como eu posso me achar à altura de condenar alguém porque fraquejou? Como eu posso me sentir feliz com a queda de alguém? Quantos escândalos no meio do povo de Deus, de pastores, homens grandes que têm se distanciado, que foram flagrados bebendo álcool, adulterando, e as pessoas do meio cristão propagam isso com tanta alegria. Tem que doer em nós. A queda do próximo tem que doer em nós. E nós devemos orar. A Bíblia diz: quem está de pé, cuide-se para que não caia. Não está escrito: condene, apedreje, humilhe quem tropeçou. Jesus, em toda a sua vida terrena, ele dá uma lição de amor. Ele estava sempre próximo daqueles desprezados, os cobradores de impostos. Ele chamou e fez homens valorosos, prostitutas, adúlteras, que se tornaram parceiras no ministério de Jesus. Uma delas, Maria Madalena, mulher que ele chegou a expulsar 7 demônios, se tornou uma das companheiras leais de Cristo, patrocinando o seu ministério financeiramente. E foi uma das que contemplou o túmulo vazio. Com os olhos pôde contemplar a glória de Deus. Deus, ele não despreza ninguém devido às suas falhas e seus erros. Deus abomina o pecado. Deus despreza o pecado, não o pecador. O tempo ainda é de amor e é de chamar, de convidar as pessoas a se converterem a Cristo. Mas haverá o tempo que o Senhor fechará as portas e que ele virá como juiz. E é para esse tempo que nós devemos nos preparar. Não se coloque no lugar de Cristo. Só ele, somente ele, pode lançar o ser humano no inferno. Mais ninguém. Oremos, vigiemos, sejamos prudentes e de todo o meu coração, eu espero ter conseguido esclarecer o meu posicionamento diante da atualidade e até quando eu tiver a oportunidade de fazer uso das redes sociais. Se eu tiver o Facebook ou quaisquer outras ferramentas de comunicação e não for para propagar a verdade e influenciar o bem, eu não quero. Não quero para mim autopromover, não quero para mim autopropagar, para exibir o que eu tenho, o que eu não tenho. Não tenho essa necessidade de me exibir, de me amostrar, de expor a minha vida pessoal. Tem uma galera que gosta, né, de vir lá fazer as indiretas. Cada um tem sua postura. Eu prefiro não agir assim. Não acho legal. Né? Faz desabafos no Face, faz oração no Face com coisa que Deus está lá no Face para te responder. Eu prefiro usar as redes sociais para publicidade do que é bom, né? Do que faz bem e traz edificação. Um abraço para todos que me acompanharam até aqui e espero de coração realmente que eu tenha conseguido esclarecer, tá bom, pessoal? E que a gente entenda que nós, igreja, temos o direito de participar politicamente, sim. O que nós não temos o direito e que é abominável a Deus é a politicagem e a corrupção política. Agora, temos sim o direito de posicionamento e de nos pronunciar a respeito de injustiças. Se não for para nós denunciarmos as injustiças, não faz sentido ser cristão. A Bíblia diz que se eu calar, se você calar, se a igreja calar, as pedras clamarão. Foi por ontem nós temos reivindicado que o governo federal revogou uma medida que iria prejudicar muitos trabalhadores, ficando 4 meses sem receber os seus salários. Então ele mexeu lá, não ficou 100%, mas já melhorou para nós. Então a gente tem que abraçar a causa dos brasileiros, do povo trabalhador, do povo humilde. O Brasil não é só de ricos, não
não é só de elite, e parabéns para os ricos que têm comprado respiradores artificiais, que têm aberto suas portas de empresas, né, seus bens para abençoar as pessoas, para ajudar. Temos visto, né, eu não sei se procede, mas parece que sim, que o jogador Cristiano Ronaldo abriu seus hotéis para fazerem leitos para as pessoas lá da Europa, Portugal. Então isso é louvável, né? Isso é louvável. Então que a gente propague atitudes assim, que a gente pare de criticar e de atacar uns aos outros. Se você não concorda com o que eu vou postar a respeito do governo federal ou qualquer outra opinião, não precisa comentar, não precisa reagir. Se eu colocar algo lá e ninguém comentar, ninguém dá like, eu não vou ficar triste, porque é o que eu penso. Agora, se eu postei, você não pensa igual, você vai, começa a me debater, começa a apelar, eu vou te respeitar e simplesmente te remover das minhas amizades virtuais para evitarmos dissensões, tá bom? E fiquem à vontade também, quem querer tirar o meu perfil porque discorda de mim, acha que eu tô pecando, acha que eu tô errando, acha que eu tô dando escândalos. Deus é o justo juiz, né? E eu penso que as atitudes, elas falam mais que palavras. Tá bom? Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero encerrar essa live fazendo uma oração. Vamos orar comigo, você que está aí. Vamos orar para que Deus oriente os nossos governantes e para que Deus conscientize as pessoas. Ainda tem muitas pessoas desatualizadas, né? Louvamos a Deus porque os médicos, eles têm exercido a profissão nesse momento com muito amor. Poderiam se acovardar, se esconderem, mas têm ido para a linha de frente e pedido ao pessoal. Nós temos visto médicos usando seus perfis para falar: a população fica em casa, a população se cuida. Então nós vamos fazer uma oração por esse momento crítico que não só o Brasil, mas várias nações passam. Feche os seus olhos, se você que crê, e vamos falar com Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela tem efeito, ela tem poder. Então imagina a oração de vários justos, justos no sentido de não que somos perfeitos e melhores, santos, né, impecáveis, não. Justos no sentido que nós estamos na presença de Deus, vivendo a palavra do Senhor e nos reparando, nos corrigindo. Deus maravilhoso, nesse momento, aqui, Deus, nesse quarto, nessa tarde, por meio desse aparelho que me transmite a várias pessoas, até de outras cidades, que o Senhor venha ouvir a nossa oração, que é por esta situação que tem nos trago tanta tristeza, Deus, como teus servos. Nós entendemos que não podemos te questionar nada. Como tua igreja, nós compreendemos que é uma permissão do Senhor e é a tua mão pesando sobre as nações para que haja juízo na terra e arrependimento. Porque até mesmo na dor, até mesmo nos piores momentos, o Senhor cria situações de nos fazer voltar a Ti, para que não sejamos condenados. Deus, aquieta estes corações que estão angustiados, estas mães preocupadas com seus filhos no ventre, com seus filhos menores de 5 anos, com seus filhos pequenos, vulneráveis, os idosos, os que cuidam dos idosos, pai, mãe, os que têm a honra, como eu, de ter uma bisavó, de ter uma avó de 89 anos. Deus, que o Senhor possa estar guardando todos os que estão em obediência, todos os que estão, Senhor, em prudência. Não adianta nós nos fecharmos à verdade e dizermos que estamos cobertos com o sangue de Jesus e sairmos para a rua sem necessidade, imprudentemente, abraçando, tocando as pessoas. Ó Deus, fazendo tudo contrário ao que nós fomos orientados. A tua palavra nos diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, que significa o tempo em que nós não temos o esclarecimento e o entendimento. Mas a partir do momento que nós temos as instruções e nós escolhemos desobedecer, a coisa é muito séria.
Que o Senhor Deus venha dar livramento aos que têm ouvido a tua voz, aos que estão em seus lares orando, se humilhando, sem se importar se o pastor, presidente está vendo, se o líder está acompanhando, está sabendo, porque por muito tempo, Senhor, dentro dos templos, a igreja, Senhor, ela tomou essa postura de aparência que o Senhor repudia. Essa necessidade de se amostrar, de impressionar, de atrair aos homens, de serem perfeitos para as pessoas. E o Senhor tratou de nos isolar, para que cada um se mostrasse verdadeiro diante do Deus do céu, diante dos teus olhos que veem tudo. Deus, onde houver um coração, onde houver alguém que ore comigo, que juntamente comigo une a sua fé e te clama, ouça, Deus. O Senhor sabe, Deus, de toda a história do Brasil. O Senhor sabe como nós sofremos com políticos corruptos. Como o Brasil, Senhor, tem tantas riquezas, mas é tão mal administrado por anos, há tempos. E por conta disso o povo sofre. Mas que o Senhor venha olhar para nós nessa tarde, orientar os nossos governantes, dando instrução, colocando amor em seus corações, para que possam ser prudentes e agir com amor para com o povo, Deus. Eu oro, Senhor, pelos profissionais que têm que deixar suas famílias e ir e vir e combaterem na linha de frente esta batalha. Deus, que o Senhor possa abençoar as autoridades militar, civil, federal, penal, estes policiais que estão nos presídios, que muitas vezes são esquecidos, mas que estão ali dentro, correndo grandes riscos físicos, ó Deus, de rebeliões, porque são pessoas que estão detentas há tempos e também estão temerosas e também estão assustadas e ao mesmo tempo não entendem a necessidade de suspender as visitas dos familiares e por conta disso estão maquinando o mal. E estes homens e mulheres estão dentro dos presídios, colocando em risco as suas vidas, saem e a família não sabe nem se voltará, para manter a sociedade segura e a justiça sendo feita, conforme foi executado a pena. Deus, alcance aos garis, aos funcionários da limpeza das cidades, que não podem parar. Alcance, Senhor, todos os profissionais, sem hierarquia, sem diferença de cargo, de títulos, de salários, que não podem parar. Aos que estão no comércio, atendendo a população, abastecendo de suplemento alimentar, combustível para os veículos. Guarde essas vidas e que o Senhor possa derramar sobre nós a tua misericórdia e que nós passamos, Senhor, este tempo refletindo todas as oportunidades que tivemos de ir à tua casa e não fomos. Toda oportunidade que poderíamos ter abraçado, poderíamos ter dado a mão, poderíamos ter dado uma palavra amiga de perto e não o fizemos. Que o Senhor Deus possa erguer o teu povo das cinzas para um novo tempo na terra, para gerar arrependimento e pregação da tua palavra. Assim, Senhor, eu falo contigo humildemente, me humilho, me rendo e te peço perdão. E que ouça as nossas orações nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela atenção de vocês. E fica aí o convite para os cultos online. Não estamos aqui para propagar a placa de igreja, nem levantar a bandeira de denominações e ministérios, não. Nós somos um só povo. Desde que estamos aqui no Vale, nós temos levantado essa bandeira de reino, não de tribo. Convidamos você para participar, para compartilhar os cultos, tá? Os cultos, para que vidas sejam alcançadas. Deus abençoe a todos. Espero que fique esclarecido o meu posicionamento. Quem quiser julgar e continuar me recriminando, aí já não é mais comigo, tá bom?
Deus abençoe. Tchau.